Boa tarde, faz calor em Milão, onde Porto e Milan vão daqui a pouco arrancar na edição deste ano da Liga dos Campeões. Muitas surpresas na equipa escolhida por António Oliveira para jogar de início frente ao campeão italiano. Desde já, as surpresas maiores são as estreias em jogos oficiais de Fernando Mendes, Lula e também de Zaovic. O esloveno Zaovic vai integrar surpreendentemente o 11 inicial escolhido por António Oliveira. 3 jogadores que ainda não tinham feito qualquer jogo oficial pelo Porto esta época. Lula esteve mesmo lesionado desde o estágio em Londres, mas foi escolhido por António Oliveira para jogar de início. Já vamos à constituição das equipas, animadas as bancadas do estádio Giuseppe Meazza, talvez meia casa, 30 mil espectadores. O árbitro é um professor holandês, Mário van der Ende, ele que já apitou 2 jogos de equipas portuguesas nas competições europeias e também recentemente o Portugal-Dinamarca no Campeonato da Europa, um árbitro que não costuma ser favorável às equipas portuguesas. Capitão do Porto hoje, Jorge Costa. 1 a 1, os jogadores vão entrando no relvado do San Siro, a claque do Porto em menor número, como é natural, mas com adeptos que ficam ali por trás do túnel de acesso ao relvado do estádio Giuseppe Meazza. É a 7ª vez que Porto e Milan vão cruzar-se no campo, com clara vantagem dos italianos. A equipa do Milan, com Rossi, Panucci, Maldini, Albertini e Galli, Desai, UEA, Reisiger, Baggio e Marco Simoni. As ausências são conhecidas. O técnico Óscar Tabares, que tal como António Oliveira se estreia na Liga dos Campeões, não pode contar para esta partida com Savicevic, Costa Curta, Baresi e Diogarri. A equipa do Porto: Wozniak, Aloísio, Fernando Mendes, Sérgio Conceição, Lula, Arthur, Barroso, Paulinho, Edmilson, Jorge Costa e Zaovic. De fora do lote dos 16 ficaram Folha e Rui Jorge que jogou sempre nas 2 partidas que o Porto fez para o campeonato. Não joga, pelo lado esquerdo vai aparecer hoje Fernando Mendes. Agita-se o pano da Liga dos Campeões em termos táticos as 2 equipas. Primeiro o Porto, Wozniak, depois Sérgio Conceição do lado direito, Fernando Mendes na esquerda, Lula talvez a livre, 2 centrais de marcação, Aloísio e Jorge Costa, 2 trincos, Barroso e Paulinho, Zaovic no meio campo do lado esquerdo, Edmilson na direita e Arthur é o homem mais adiantado, o rápido Arthur, que pelo Boa Vista fez sempre excelentes exibições nos palcos italianos, nas competições europeias, na Taça UEFA e na Taça das Taças. António Oliveira sentado, Joaquim Teixeira, o técnico adjunto, vai dar talvez as últimas indicações antes do jogo. Suplentes: Pagotto é o guarda-redes, Ambrosini, Tassotti, Davids e Herânio. Pelo lado do Porto: Eriksson, Rui Barros, Drulovic, Jardel e João Manuel Pinto. 3 homens de ataque no banco do Porto: Rui Barros, Drulovic e Jardel. Oliveira a surpreender toda a gente. Ninguém terá acertado na equipa, nem jornalistas portugueses nem italianos, na equipa que se previa para poder jogar hoje de início, mesmo pelas conversas poucas que houve com António Oliveira. Ele prometia um Porto de ataque e avaliado pela equipa de hoje isso não irá acontecer, pelo menos em termos de pedras no terreno de jogo. Arthur será o homem mais adiantado, mas pronto, às vezes o melhor ataque está na defesa. Vamos ver se isso acontece esta noite com o Porto. Roberto Baggio, curiosamente aquele que já foi considerado o melhor jogador do mundo, faz a estreia também na Liga dos Campeões. Já esteve na Fiorentina e na Juventus, mas nunca jogou na Liga dos Campeões. E uma das novidades do Porto, Lula, também de rabo de cavalo, este brasileiro, antigo jogador do Famalicão e do Belenenses. Giorgio é um terror apontado, uma seta apontada à baliza de Wozniak. No Porto são 7 as estreias na Liga dos Campeões. O guarda-redes Wozniak, Fernando Mendes, Sérgio Conceição, Lula, Barroso e Zaovic. Todos eles se estreiam nesta competição. Mário van der Ende a consultar os árbitros auxiliares. Está ali perto de Giorgio EA, com as habituais chuteiras fluorescentes. E cá está Roberto Baggio, o homem que marca em média meio golo por jogo. O ataque do Milan sem Savicevic, mas com o EA, Simoni e Baggio. Edmilson, Paulinho,
Sérgio Conceição, estreia absoluta nas competições europeias do antigo jogador do Felgueiras. Paulinho a perder. Albertini é o trinco da equipa do Milan, o médio mais defensivo do campeão da Itália. Lula. O Porto com centrais altos, Jorge Costa 1,88 m, Aloísio 1,85 m e Lula com 1,90 m. Eles vão tentar formar ali um tampão à frente do guarda-redes Wozniak. Paulo Maldini, hoje adaptado, vai jogar numa posição que também conhece, defesa central. De resto, a defesa do Milan tem bastantes alterações, dadas as ausências dos dois habituais centrais, Costa Curta e Baresi, e o centro, no primeiro ataque do Porto, fácil para Sebastiano Rossi. Boban, conhecido de alguns portugueses, ele esteve com a Croácia no Campeonato da Europa. Maldini. Toda a equipa do Porto a defender nesta altura, porque o Milan tem a posse de bola. Albertini. O EA. A finta do EA, o disparo forte sobre a barra. É completamente imprevisível. O EA tanto pode optar por fazer um passe para um colega e organizar uma jogada coletiva de ataque, como ter uma daquelas arrancadas que o caracterizam. E depois os remates são quase sempre fulminantes deste jogador que foi considerado o bola de ouro de 95, o melhor jogador do mundo. Ele que já foi há 2 anos o melhor marcador na Liga dos Campeões, jogava então no Paris Saint-Germain. Aloísio. Tentava abrir para Arthur, o corte de Reisiger, campeão da Europa pelo Ajax. Aloísio. Edmilson adiantado. É natural que o Porto, jogando com 3 defesas centrais, permita que os laterais, Sérgio Conceição na direita e Fernando Mendes na esquerda, subam mais no terreno, provocando também o adiantamento de Edmilson do lado direito, ele que tem jogado mais como médio lateral direito, pode hoje apoiar Arthur no ataque do Futebol Clube do Porto. Reisiger a marcar o livre. Havia fora de jogo de Arthur. Jorge Weah. O corte, diz o árbitro holandês que em falta. Oscar Tabarés. Ele conhece bem o Porto, perdeu para o Porto em 87 a final da Taça Intercontinental em Tóquio, era então treinador do Peñarol. Muita força no passe, Boban não consegue dominar a bola. Um dos homens que está trocado, este oráculo, esta legenda, não víamos António Oliveira, mas tem Joaquim Teixeira. Lula. Dizia que Boban é um dos jogadores que Capello lançou na época de ouro do Milan. Milan que em 86 foi comprado pelo poderoso empresário Silvio Berlusconi e desde então foi aos poucos tornando-se a equipa mais poderosa e talvez mais ganhadora da Europa. Era criticado o tipo de futebol praticado por Fábio Capello, eficaz, mas não espetacular, e agora os tifosi estão bastante confiantes no novo treinador sul-americano, Oscar Tabarés. Ele que, em princípio, joga com 4 defesas, 3 médios e 3 avançados, uma tática mais ao gosto, em princípio, também dos adeptos do futebol espetáculo. Albertini. Reisiger. Aloísio no corte, mas houve falta sobre Jorge Weah. Vamos com 5 minutos em San Siro. Porto e Milan empatados a 0. É a primeira jornada da Liga dos Campeões.
Jorge Weah na área, sai Wozniak e apareceu primeiro Barroso em apoio à defesa. A limpar de qualquer forma, quando Wozniak estava por perto, Barroso nem hesitou. Lançamento para o Milan. Boban. Albertini. Simone a perder. Ganha Baggio. Edmilson. Sérgio Conceição. Está Arthur a pedir a bola. A procurar desmarcar-se por entre as defesas centrais do Milan. Weah. A tabela com Simone. E o corte de Lula. Fernando Mendes. Salvites vai desmarcar-se, não conseguiu. Não levava muita força o passe de Fernando Mendes. Foi bem visto pelo lateral esquerdo do Porto. Houve, isso sim, um desentendimento entre Fernando Mendes e Salvites. O esloveno não percebeu a intenção de Fernando Mendes. Reisiger. Weah. Ele, quando se sente apertado em termos de marcação, vem atrás para pegar na bola e para tentar levar o jogo da equipa mais para a frente, progredir com a bola e muitas vezes até para a baliza. Marco Simone, há 2 anos, marcou 2 golos ao Benfica. 2 golos que eliminaram o Benfica da Liga dos Campeões. Jorge Costa. Barroso, bem jogado. Barroso tem um pontapé forte, poderá testá-lo esta noite em San Siro. Edmilson. Baggio. Weah. Agora era Desai a perder para Arthur. Lá vai Arthur. Tenta a combinação com Edmilson. Deixa na direita para Sérgio Conceição. Passou e há falta. Uma entrada dura de Panucci sobre Sérgio Conceição. Bom, por aqui não se vê bem, mas creio que entra com os 2 pés e seria razão, talvez, para um cartão amarelo aos 7 minutos para o lateral esquerdo do Milan. Livre curto, deixa passar Arthur. Barroso com o pé esquerdo a não acertar na baliza, e lá estava, há pouco tinha o dito, é um homem que tem um pontapé fortíssimo, quer na marcação de livros, quer também em ressaltos de bola, como foi o caso. A ressaca ali e depois não pegou bem na bola o antigo jogador do Sporting de Braga. Boban tem jogado mais encostado ao lado direito. Jorge Costa. A ganhar Reisiger. Boban. Boban do lado direito. Desai do lado esquerdo do meio campo do Milan. Eles formam um triângulo com Albertini, que joga no centro. Reisiger a centrar agora. E o corte de Jorge Costa. Ainda Jorge Costa. Está Sérgio Conceição a pedir a bola. Edmilson e Arthur na frente. É para Edmilson. Caiu no lance com Albertini. Baggio. A falta de Lula. Quando o Baggio seguia embalado. Talvez os 2 jogadores que vistos de cima podem ter alguma parecência física. Vistos cá de cima, bem alto, em posição bem alta, ficam os jornalistas neste estádio Giuseppe Meazza, um dos palcos do Campeonato do Mundo em 1990, onde o Porto conseguiu a única vitória sobre o Milan em 79, na então Taça dos Campeões Europeus. Panucci de cabeça para as mãos de Wozniak, mas era um remate que poderia ter enganado Wozniak. A bola fez um chapéu ao guarda-redes polaco. Sérgio Conceição.
Panucci é normalmente o lateral direito do Milan, hoje a jogar na esquerda. Desailly, o francês Desailly, que também esteve no Campeonato da Europa. Reisiger, Boban para o EA, vai para a linha, o centro atrasado e Barroso outra vez no corte, sobra ainda para Albertini, também tem remate forte, mas não está em boa posição, vai agora ensaiar contra a defesa do Porto. Ainda Albertini para Desailly, remata também forte e Wozniak, na primeira grande intervenção, o guarda-redes polaco, a parar só à segunda. Desailly, mesmo em posição frontal. Zaovic, Barroso, muita força agora no passe, era para Edmilson. Boban, Baggio, estica a perna Barroso. O remate de há pouco, de Desailly, pé direito, ainda bateu em Lula, o que também terá dificultado um pouco o trabalho de Wozniak. Ainda assim chegou a tempo à bola o guarda-redes polaco do Porto, o EA. Diga-se que os italianos sentiram de alguma forma um alívio por saberem que Bahia já não jogava no Porto. Bahia é um guarda-redes bastante conhecido, também muito cotado em toda a Europa, em todo o mundo, digamos. E é importante para Wozniak, que pode de alguma forma acusar o nervosismo nestes minutos iniciais. Foi importante o facto de ter estado bem naquele lance de há pouco. Ainda o Porto, Sérgio Conceição, o centro para o corte de Reisiger, Arthur sozinho ao segundo poste, pedia a bola, insiste Barroso, mal agora para Desailly, o EA, mutações constantes no ataque do Milan, o EA, Simone e Baggio praticamente não têm posições fixas. Galli, Albertini, sobe Boban, vai rematar na passada, foi mais em jeito de centro e ninguém para a emenda. Boban a esgueirar-se pelo lado direito. Boban é jogador para marcar 10 golos por época. Lula, Aloísio, 13 minutos no Giuseppe Meazza, 0-0 entre o Milan e o Porto. Fernando Mendes, o experiente lateral esquerdo internacional português que Oliveira foi buscar ao Belenenses. Mendes que já passou por quase todos os clubes grandes do futebol português, se alargarmos os grandes também aos que já jogam nas competições europeias. Além dos 3 grandes, esteve Boban e o golo. Golo de Marco Simone, a aparecer com a vontade na área e a disparar para o primeiro golo do Milan aos 14 minutos. A festa nas bancadas de San Siro. A defesa do Porto sem capacidade de reação. A tabelinha com o EA e Boban a rematar cruzado, a marcar o primeiro golo esta tarde. Só uma simulação do EA conseguiu desequilibrar um pouco a defesa do Porto. Chuteiras brancas, Marco Simone marcou o 14º golo nas provas europeias. E agora Edmilson é a resposta do Porto. Perigoso, Sérgio Conceição a atrapalhar-se com a bola e a permitir o corte de Paolo Maldini.
O Porto poderia ter empatado na jogada imediata. A resposta do campeão nacional português. Sérgio Conceição atrapalhou-se na área quando poderia ter feito melhor. Albertini. Roberto Baggio. O corte de Lula. Zaovic. Aloísio. Fernando Mendes está a subir. Zaovic. Prefere dar para Arthur. Arthur perde a bola para Albertini. Boban está fora do terreno. Esteve a ser assistido. O Milan a jogar momentaneamente com 10. Mas já reentrou com a autorização do árbitro. O médio do Milan. Desai. Era para o EA. Força demais na bola que saiu dos pés de Desai. Marco Simoni a atravessar um excelente momento de forma. Ele que marcou 2 golos no domingo passado na vitória sobre o Verona. Tinha marcado outros 2 no jogo anterior. Portanto, 5 golos em 3 jogos. Quando a concorrência aperta, e aperta quase sempre neste plantel poderoso do Milan. Com Savicevic também em grande forma. São muitas as opções de Tabarés. Hoje essa opção foi facilitada em termos dos jogadores que iam jogar, porque tem 4 pelo menos para jogarem nas 3 posições atacantes, e como Savicevic estava lesionado, Tabarés nem teve dúvidas, jogou com Baggio, EA e Simoni, para já com resultados positivos. O EA, Baggio, outra vez o EA, Albertini, vira o jogo para a esquerda, o corte de Sérgio Conceição, Paulinho, Zaovic, ainda Zaovic, o corte agora de Albertini, Baggio com o EA, fora de jogo, tirado Marco Simone. O árbitro auxiliar atento. Está realmente adiantado, não restam dúvidas, no momento do passe. Simone ligeiramente adiantado em relação a Jorge Costa. Reisiger. Boban. Uea. Lula. Assim não dá, o Porto tem que tentar sair a jogar, passando a bola pelo meio campo e procurando fazer os passos mais à frente. Barroso, e a falta. É longe demais para Roberto Baggio atirar a baliza. Sérgio Conceição, com 2 fintas na área que podiam ter complicado. Maldini. Desai. Forte este médio francês. Mendes. Dificuldade para controlar a bola. Gali. Boban. Milan troca a bola com a vontade. O Porto devia pressionar um pouco mais, creio, os jogadores do Milan quando eles têm a bola nos pés, como no caso do Albertini. O Porto poderia tentar defender um pouco mais à frente. Lula. Barroso. Vira o jogo na esquerda para Arthur. Com Reisiger pela frente, tenta ir para a linha. Arthur ganhou no ombro a ombro o lateral direito
holandês. É pontapé de baliza para Sebastiano Rossi. O alto guarda-redes do Milan, 1,94 m, é o mais alto de todos os jogadores que estão em campo. O mais novo é Sérgio Conceição, do Porto, com 21 anos. O EA perdeu para Zaovic. Ainda Zaovic pode combinar com o Arthur. Bem jogado agora. Tentava virar o Arthur de novo para Zaovic. Baggio. E a falta de Arthur. Vai sair a primeira cartolina amarela. Uma entrada de Arthur sobre Roberto Baggio. Arthur a jogar às pernas de Baggio. Aqui o critério parece-me certo. Há pouco é que não foi. Num lance de Panucci sobre Sérgio Conceição. Jogo interrompido no San Siro, 21 minutos. O Porto perde com o Milan por 1-0. Primeiro cartão para Arthur. O Porto até nem entrou mal no jogo, mas o Milan tem tido o domínio em termos de posse de bola, tem procurado mais o ataque. Só uma ou duas vezes o Porto conseguiu descer até a área de Sebastiano Rossi, e na resposta ao golo marcado por Marco Simone, a equipa portista poderia ter empatado. Um golo que apareceu aos 14 minutos, e lá vai Simone, chuteiras brancas. O corte de Jorge Costa, hoje capitão do Porto, dada a ausência de Domingos. Domingos e Vettel são as principais baixas no Porto. O Vettel, o austríaco, ainda não pode jogar, ainda não está inscrito. O Domingos está lesionado. Baggio desmarca-se o EA, ainda Baggio a ver o que é que há de fazer à bola. O remate outra vez mal de Boban, nem quer acreditar, está desanimado o croata com este remate. Foi a segunda vez que atirou mal para a baliza do Porto. Jorge Costa. Os laterais do Porto agora mais adiantados, com Jorge Costa, Lula e Aloísio no centro da defesa. Paulinho. Edmilson. O corte de Panucci. Estão-se ao luxo de jogar de cabeça os jogadores do Milan. Lula melhor agora que o EA. Lula e o Aloísio com o EA por perto. O ressalto sobra para Boban, mas primeiro Fernando Mendes. A finta de Fernando Mendes a complicar, e agora Aloísio a poder jogar na frente. Edmilson. Zaovic. Ele que já no ano passado esteve nas competições europeias pelo Vitória de Guimarães. Edmilson. Paulinho. Fernando Mendes. E lá está. O Milan pressiona muito quando os jogadores do Porto têm a posse de bola. Praticamente logo que o defesa que recebe a bola começa a querer jogar, vai quase sempre um homem do Milan pressionar para tentar roubar o mais depressa possível a bola aos jogadores do Porto. Albertini. Edmilson agora um pouco fora da sua posição habitual. Ele costuma jogar extremo direito. Será trocado com Arthur. No Milan agora Simone mais do lado esquerdo, marcado por Jorge Costa. O EA no meio, com Lula sobre ele. E Aloísio a vigiar Roberto Baggio. Aloísio também Barroso. O remate agora pode aparecer Edmilson, e vai mesmo aparecer do lado esquerdo com a bola. A bola sair um pouco da área do Milan, e o remate de primeira de Edmilson. Foi mais um passe para Sebastiano Rossi. Fica mais este ataque do Porto aos 24 minutos. O Porto conseguiu ganhar ali um lance perto da área, mas depois, no momento de atirar a baliza, ainda a faltar algum discernimento aos homens do Porto. Desai. Albertini.
Desmarca-se Marco Simone a rematar e Wozniak a defender. Ainda Lula no corte. Espetacular, Marco Simone a rematar na passada. Em grande forma este atacante italiano. Ele que está a receber todos os aplausos dos tifosi esta noite. Baggio, Desai não chega. Vai lá Galli para se antecipar a Arthur. Edmilson, Boban. Zaovic para Fernando Mendes. A perder para Baggio. Situação de 3-3 com o Fernando Mendes a aparecer agora no apoio. Roberto Baggio vai centrar. O EA a disparar. Com muito perigo. O EA remata também de primeira. E que força. Autênticas bombas estes remates de George Weah. A assistência de Simone. E lá estava o EA. A bola ainda bateu no solo. Não terá pegado da melhor forma na bola o EA. Sérgio Conceição. E a falta de Albertini. Em termos da Liga dos Campeões, também já há um golo na Suíça. O Grasshopper vence o Glasgow Rangers por 1-0. O Milan também vence o Porto por 1-0. De resto, tudo ainda em branco. Há outro jogo deste grupo D. O Rosenborg e o Gotemburgo estão a jogar também a esta hora. Na Suécia, em Gotemburgo. E o remate de Arthur. Desai. O Porto já devia estar em cima dos jogadores do Milan que têm a bola para tentar defender à frente, para tentar depois aproveitar a velocidade de Arthur num passe que não seja tão longo como aqueles que têm feito por vezes os defesas do Porto, a chamar na frente Arthur e Edmilson. Na equipa do Porto aquecem Drulovic e Jardel. Duas opções atacantes de António Oliveira. A outra é Rui Barros. No banco está também o defesa João Manuel Pinto. O EA. Com Jorge Costa. Boban. Simone. Barroso a não conseguir travá-lo. O passe de Baggio e depois Albertini não pôde aparecer. Arthur deixar para Barroso. E agora um desentendimento. Com outra vez Simone a semear o pânico na área do Porto, depois de ser desarmado. Zaovic. A atrapalhação da defesa do Porto aproveitada ali por Simone. E o corte de Jorge Costa sobre o Roberto Baggio. A outra equipa italiana que joga na Liga dos Campeões também já vence. Em Turim, a Juventus vence o Manchester United, campeão inglês, por 1-0. Golo de Vieri. Paulinho. Fernando Mendes a deixar de novo em Paulinho. Vira o jogo para o outro lado, para Sérgio Conceição. Arthur mais desmarcado do lado direito. É para Edmilson. Combina ainda com Sérgio Conceição. Perigoso agora. E o corte. O corte de Reisiger que fica magoado. Insiste o Porto. A bola a sobrar para Zaovic que não chega. Boban está magoado na meia-lua da área do Milan. O holandês Reisiger. Mas os jogadores do Milan continuam com a bola, e agora Desai opta por atirar para fora. Reisiger magoado no joelho direito. Foi um lance com Sérgio Conceição. Jogo interrompido em San Siro. Estamos com 30 minutos, meia hora na primeira parte. O Porto perde com o Milan por 1-0. Marcou Marco Simone aos 14 minutos. A equipa do Porto aqui e ali agora a conseguir também descer até a área do Milan. Espera-se que possa
chegar ao empate, só que o Milan sempre que vai à área do Porto, ou quase sempre falo com perigo, está a complicar bastante a tarefa dos defesas do Porto. São praticamente 3 defesas centrais para 3 atacantes da equipa italiana. Os jogadores do Milan não se colam muito à linha, portanto os laterais para defenderem têm que ficar mais próximos dos defesas centrais do Porto, o que complica ainda mais a ação da defesa portista. Boban, Gali, era para Jorge Weah, o corte de Fernando Mendes, o passe para Arthur, tenta fugir Arthur, depois já eram 3 jogadores do Milan sobre o Arthur. Desde aí para Albertini. Baggio recuado para fugir à marcação da defesa do Porto. Weah. O corte de Lula. Reisiger parece pronto para reentrar no jogo. Paulinho. Lula. Maldini melhor que Arthur. Perigoso, agora é Roberto Baggio a esticar a perna Lula e a fazer o corte. Excelente o corte do defesa brasileiro do Porto. Aloísio. Barroso. O Milan ainda a jogar com 10. Reisiger prepara-se para reentrar no jogo. Maldini já está autorizado, outra vez 11 jogadores para o campeão de Itália. Boban. Baggio tem feito muita ligação entre o meio-campo e o ataque. É dos 3 homens da frente aquele que mais recua no terreno para jogar como gosta, Roberto Baggio. Reisiger. Boban. Apertado por Fernando Mendes. O Porto agora sim conseguir defender um pouco mais à frente. No outro jogo do grupo, alguma surpresa, o campeão da Noruega, o Rosenborg, vence em Gotemburgo por 1-0 e o remate de Marco Simone, fácil desta vez para Wozniak. Fernando Mendes. O Luís. Há um dado curioso, nunca entre Porto e Milan, com exceção de um jogo, houve mais de 3 golos. Esse jogo foi há 3 anos aqui, quando o Porto perdeu por 3-0. De resto, empates a 0 e vitórias por 1-0. Jorge Weah, isto em 7 jogos. Porto e Milan que se têm encontrado muitas vezes na Liga dos Campeões nos últimos anos. Arthur. O corte do capitão Gali, que hoje substitui Franco Baresi, o carismático capitão do Milan. Ele que já jogou há 17 anos nas Antas, quando o Porto empatou a 0, depois venceu aqui por 1-0. No jogo de San Siro, o Baresi não esteve na equipa, mas jogou em Portugal. Baresi que não gosta nada de jogar contra as equipas portuguesas. Jorge Costa. Lula. Fernando Mendes. Zalvic a dar para Paulinho. Panucci. Bola para o Milan. Cristiano Panucci, que não pôde participar nos Jogos Olímpicos, teve uma lesão.
Albertini, Gali. Lá está, assim o Porto consegue complicar mais a tarefa do Milan, pressionando mais quando o Milan tem a bola ainda no meio campo ou na defesa. Sérgio Conceição, Paulinho, pode virar na esquerda, é o que faz. Fernando Mendes, Boban. Mendes tem encontrado muitos problemas perante Boban. O croata é mesmo um jogador que aborrece, que chateia, passa a expressão, o defesa do Porto que tem a bola. A falta de Panucci, outra. Com Sérgio Conceição, o jogo perigoso. O Panucci já começa a justificar o cartão amarelo, ele que há pouco já o devia ter visto. Agora é o lateral direito do Porto que vai ser assistido por Rodolfo Moura e pelo Dr. José Carlos Esteves. Vai também a equipa médica do Milan para ver o que é que se passa com o Marco Simone. E agora a maca para levar Sérgio Conceição para fora do terreno de jogo. O homem que fez a falta, Cristiano Panucci. Faltam 9 minutos para o intervalo. O Porto perde com o Milan por 1-0. Não está a ser uma grande exibição da equipa italiana. Ainda assim o Milan atacou mais e com mais perigo. E lá está a eficácia normalmente desta poderosa equipa a resultar num golo aos 14 minutos. Em termos de faltas, algum equilíbrio. 6 para o Milan, 7 para o Porto. O livre já marcado por Barroso e o corte de Gali. O EA. Baggio. Paulinho, bem jogado por Paulinho. Edmilson. Edmilson procura a combinação com Sérgio Conceição. Ainda com a bola, depois a perder para Desai. Movimenta para o EA. Bem no desarme, o seguro Aloísio. Um jogador também com cotação alta em Itália, apesar de já ser veterano, com 33 anos. Aloísio é talvez, dos jogadores do Porto mais conhecidos em Itália, é talvez o defesa mais respeitado pelos italianos. O Gotemburgo empatou agora 1-1 no Ulevi Stadium de Gotemburgo. Albertini. Estádio de Ulevi, onde o Porto também há de voltar. Já lá jogou há 4 anos. Na primeira vez que participou na Liga dos Campeões. Reisiger. Gali. Sem pressas, o Milan vence por 1-0. Troca a bola com segurança. Não se incomoda muito quando o Porto sai com a bola. Procura, isso sim, recuperar a bola o mais depressa possível. Mas até deixa os jogadores do Porto trocarem a bola, até cruzarem a linha de meio campo. E depois então sim começa a pressão do Milan, que agora está um pouco mais recuado. Edmilson. Maldini no corte. Depois Baggio com Barroso. Foi o português o último a tocar. E lançamento para o Milan. E vai haver alteração. Sai Reisiger, entra Mauro Tassotti. Não está bem o holandês desde o lance de há pouco com Sérgio Conceição. O experiente Mauro Tassotti, 36 anos, o mais veterano jogador do Milan. É uma troca forçada por problemas físicos. Sai um lateral direito, entra outro jogador para a mesma posição. Marco Simone. Boban. Bem jogado agora por Zalvic. Fernando Mendes. Arthur. Ganha Tassotti. A estrear-se neste jogo. É na passada e o corte de Aloísio. Bem, excelente Aloísio. A esticar o pé e a cortar com a classe que lhe é reconhecida. Quando o EA já se preparava para se virar para a baliza de Wozniak.
O canto vai ser marcado pelo pé direito de Roberto Baggio. Salta Gali, bem, Wozniak a sair dos postos e a fazer o corte. Insiste Albertini. Baggio. O ressalto em Zaovic. E é bola para o Porto. Dimitrio Albertini. Às vezes faz lembrar o Domingos, este número 4 do Milan. Tem parecências físicas os dois jogadores. Jorge Costa. Sérgio Conceição. Edmilson. Obrigado a recuar, porque o Milan está com alguma cautela defensiva, com a natural reação do Porto ao golo italiano. A equipa de Oscar Tabárez, com os médios a compensarem bem, Desailly e Albertini principalmente, sempre no apoio à defesa quando o Porto desce com a bola. Vai marcar o livro Barroso. Para o segundo poste, salta melhor Maldini. Depois o EA e há a falta de Aloísio. Diz o árbitro que Aloísio carregou Giorgio EA. Libriano, que jogou com Rui Barros no Mónaco. Albertini. Desailly, Marcelo Desailly. Maldini. Os jogadores do Milan preferem um passe para trás do que um passe arriscado para a frente, agora que estão a ganhar. Quando veem que há jogadores do Porto por perto, então preferem jogar com quem está nas costas, em vez de subirem com a bola e tentarem colocar a bola num companheiro de equipa mais adiantado. Gali. Boban. Lá está Boban a compensar a subida de Tassotti. Panucci. Simone, marcado por Jorge Costa. Tem uma finta endiabrada este número 23 do Milan. Boban. O corte foi de Lula. Sérgio Conceição com Roberto Baggio a ameaçar e Wozniak outra vez a sair determinado dos postos. Globalmente uma atuação bastante positiva do guarda-redes polaco esta noite. O EA a ganhar, ele tem uma arrancada forte e outra vez Lula a sair bem. Parece ganhar confiança à equipa do Porto. Faltam 2 minutos para o intervalo. Sérgio Conceição para Edmilson, melhor Panucci a ganhar. E é lançamento para o Porto. Maldini queria que não fosse assim. Paulinho. Barroso. Arthur. Ainda Arthur, à procura de um companheiro. Deixa em Paulinho. Vai rematar Paulinho, também remata forte. O remate com problemas e ainda Edmilson perigoso. Vai ainda o ressalto para Edmilson e agora não aparece ninguém. Talvez o ataque mais perigoso do Porto com o remate fortíssimo de Paulinho Santos. Cá do meio da rua. A bola ressaltou para Edmilson porque Sebastiano Rossi não conseguiu parar à primeira o estouro de Paulinho. Agora a falta do jogador do Porto. Lá está Rossi com dificuldades. Edmilson rápido sobre a bola a fazer o centro, mas o capitão Gali a evitar que a bola chegasse a Arthur. E se a bola fosse para Arthur era mais de meio golo. O resto cabia a Arthur, mas a classe do veterano Gali impôs-se. Fernando Mendes já está a compensar o tempo perdido na primeira parte, o árbitro holandês. Zaovic com Albertini.
Barroso. Fernando Mendes. Abre para Arthur, bem jogado pelo Porto. Agora Arthur a tentar fugir para o meio, ainda vai com a bola e há falta. Diz o árbitro que há falta de Arthur sobre Boban. Arthur não está de acordo. Vamos poder rever. Uma excelente finta de Arthur. Eu creio que cai sozinho o Boban e depois o Arthur estava em excelente posição. Ele ainda rematou. Lula. Fernando Mendes. O Porto a acabar em grande ou a jogar bem esta primeira parte. Para ser em grande teria de ser com um golo. Mas a jogar mais desinibido e a cercar-se mais vezes da baliza de Sebastiano Rossi. Pode ser um bom pronúncio para a segunda parte. Ainda que contra o Milan nunca qualquer equipa pode ficar descansado. Fernando Mendes, Paulinho, Barroso, a combinar com o Arthur. Caiu o brasileiro do Porto, não é livre, é final da primeira parte. O Porto perde por 1-0 e se de alguma forma o Milan acabou por justificar o golo, por aquilo que fez também neste quarto de hora final, o Porto poderia muito bem ter saído com o empate para os balneares, para este intervalo, que pode ser importante em termos de indicações por parte de António Oliveira. O Porto com uma atuação com fases diferentes nesta primeira parte. O primeiro entrou tranquilo, depois abateu-se um pouco com o golo e reagiu bem, acabou a jogar bem esta primeira parte. Vamos ver o que é que nos reserva a segunda parte do Milan 1, Porto 0. Da parte a fazer exercícios de aquecimento, a equipa do Porto vai daqui a pouco aparecer de novo no relevado. O Porto perde ao intervalo por 1-0 e pronto, esta equipa do Porto é uma equipa bastante renovada este ano. António Oliveira arriscou um pouco em termos de opções. Não se pode dizer que esta equipa se esteja a sair mal. Poderia e justificava até o empate ao intervalo. Também o Milan não jogou por aí além, só que tem uma eficácia e uma rapidez de finalização no ataque impressionante e foi isso que marcou a diferença para já neste jogo. Até porque em termos de posse de bola há equilíbrio, 53% do tempo a bola andou nos pés dos jogadores do Milan, 47% nos do Porto. Em termos de remates, 9 do Milan, 3 do Porto. Embora estes números, quanto a mim, possam estar um pouco equivocados, já que não aparecia nos dados estatísticos qualquer canto e o Milan já dispôs de 2 pontapés de canto. O Milan que vai também sair para o relevado, vence por 1-0 ao intervalo e pronto, cá está. Mesmo em relação, por exemplo, àquela eliminatória de há 3 anos, o Porto apresenta muitas modificações. No plantel total do Porto, que são 30 jogadores, só 8 se mantém de há 3 épocas atrás, enquanto o Milan mantém 16. Pronto, isto também, de alguma forma, vem explicar isto, é que no início da época é muito mais complicado para um treinador acertar com as opções e montar uma equipa para um treinador que tem muitos jogadores novos do que para alguém que, tendo chegado de novo também como Óscar Tabarez ao Milan, mudou em termos táticos, mas manteve os jogadores que já estão entrosados. Oliveira arriscou, pois aqui em Milan não arriscou em termos de ambição, porque o Porto não foi uma equipa de caudal ofensivo, é preciso dizê-lo, ao contrário do que dizia o treinador do Porto, mas também isto de uma equipa jogar ao ataque não é bem assim, porque depende sempre da forma como vai jogar a equipa adversária, e o Milan, como é óbvio, contra o Milan é muito difícil alguma equipa conseguir jogar ao ataque, porque se abrir então pode ser o descalabro total, como já aconteceu muitas vezes com outras equipas. No Porto há atuações positivas. Sérgio Conceição, destaco também a ação dos centrais, que salvo o lance do golo têm estado seguros a anteciparem-se muitas vezes aos perigosos atacantes italianos. E talvez uma nota menos para Fernando Mendes, o experiente lateral esquerdo da equipa azul e branca. Aí sim, Rui Jorge, mais rodado nesta equipa do Porto, ficou no banco, o lateral esquerdo da seleção olímpica portuguesa. Aliás, nem ficou no banco, ficou de fora, e Oliveira apostou num lateral que normalmente é mais ofensivo, como jogou com 3 centrais, pôs o Fernando Mendes à esquerda. Aí o Porto não se terá saído tão bem, já que Fernando Mendes encontrou muitos problemas contra um Boban
que hoje está, digamos que, a jogar abaixo do que é habitual nele. Já se joga na segunda parte, Albertini. Não há para já qualquer alteração na equipa do Porto. Na do Milan mantém-se uma substituição feita já na fase final da primeira parte. Entrou Mauro Tassotti para o lugar de Reisiger. No Porto aquecem agora os 4 suplentes de campo. Jardel tira a camisola de fato de treino. Está com o equipamento pronto para se estrear na Liga dos Campeões. Tassotti agora. O corte de Zaovic, também João Manuel Pinto, Rui Barros e Drulovic em exercício de aquecimento. Panucci, Maldini, Edmilson, Jorge Weah, o corte de Lula. Melhor Lula sobre o Weah. Fernando Mendes, combina com Zaovic. Já passou por Baggio. Arthur a perder em falta. Desailly quase que atropelou, praticamente atropelou o brasileiro franzino Arthur. Perante Desailly também qualquer um tem dificuldades para ganhar, porque a força do francês é realmente muita. Mas não é um médio tosco. Este francês também tem boa técnica e um remate muito forte. Isso pode ser o que Barroso vai mostrar agora também, a potência do remate. Pé direito de Barroso e Rossi com dificuldades para travar. Uma bomba de Barroso. Muito, muito longe da baliza. Aí uns 35, 40 metros da baliza. Aloísio, a jogar curto. Desailly, Panucci, Paulo Maldini, 71 vezes internacional pela seleção italiana, apesar de ter só 28 anos. Fernando Mendes. O corte de Galli. Maldini a facilitar e a perder, depois ganhou o Arthur e ainda Edmilson a tentar segurar a bola porque o Arthur estava fora de jogo. Já não está, pode sair o passe, está a pedir também do lado direito o Sérgio Conceição e foi derrubado o Edmilson. Ainda Sérgio Conceição, corta Maldini. Assistência do Porto, Paulinho. Mas lá estão 10 jogadores do Milan a defender, só o EA um pouco mais adiantado. Jorge Costa a cair, mas há falta. Protestou e o árbitro não gostou. Sobem agora os centrais, Lula e Jorge Costa. Paulinho marca à maneira curta o livre. Fernando Mendes, Lula a aparecer na esquerda, ele tinha subido para tentar o cabeceamento. Arthur agora de cabeça, mas não é a especialidade de Arthur. Pegou mal na bola e facilitou a tarefa ao Milan. Albertini. Simone, Desailly, Albertini, Boban, já finta o Fernando Mendes e fez o mesmo a Paulinho, vai aparecer o remate de Boban, pé direito, Wozniak fica a olhar, fiou-se no golpe de vista e a bola não terá passado tão perto como pareceu da baliza de Wozniak. O pé esquerdo de Boban ganhou 2 lances, rematou depois e a bola a passar alguns metros da baliza de Wozniak.
Maldini. Mauro Tassotti. Perigoso, vai. E o corte da defesa do Porto é a aparecer junto à linha e passou o perigo para a equipa do Porto. Confesso que estava a olhar para uma indicação que me chega agora. 16 mil espectadores que pagaram bilhete, ao todo 24 mil espectadores num estádio com a capacidade para 80 mil, digamos que está mais ou menos um terço da capacidade do Giuseppe Meazza quando a equipa do Milan fez a estreia há 3 dias para o campeonato frente ao Verona, estavam 55 mil espectadores. E outra curiosidade, houve golos para já e ao intervalo em todos os jogos. O OCR vence o Ajax por 1-0, o Grasshopper na Suíça vence por 2-0 o Rangers, o mesmo resultado no Atlético de Madrid, Steaua de Bucareste. O Dortmund vence também por 1-0 o Lodz. O EA e o corte de Aloísio outra vez. O EA a perder já bastantes lances para a defesa do Porto. A Juventus 1-0 ao Manchester, o Rápido perde em casa com o Fenerbahçe da Turquia por 1-0, o Gutenberg e o Rosenborg estão empatados a 2 no outro jogo deste grupo com muitos golos em Gutenberg. Ao intervalo estava 1-1, para já em 6 ou 7 minutos na segunda parte já houve mais 2 golos. Sérgio Conceição. Fernando Mendes, Arthur, perigoso, vai aparecer o remate, pode marcar o Porto e o golo! Golo do Porto, Arthur marca aos 7 minutos, grande o trabalho de Arthur na área, espetacular, o Porto chega ao empate no San Siro, marcou Arthur ao minuto 7 da segunda parte, o Porto ameaçava, o Porto vinha justificando a classe de Arthur, tira Maldini da bola, Rossi ainda lhe toca, trabalha com um pé, remata com o outro e cá está. Arthur fintou um dos mais difíceis defesas do mundo. Rui Costa há dias dizia que procurava sempre fugir à marcação de Maldini. E o Arthur hoje, quando poderia ter rematado de primeira, fez aquilo que muitas vezes é criticado, porque o jogador pode ser individualista, mas aqui fez-lo com todo o êxito e pôs o Porto em situação de igualdade com o Milan. Um grande golo de Arthur, sobretudo pela execução técnica do atacante brasileiro. Arthur a marcar o 8º golo em competições europeias e com uma estreia positiva em termos de Liga de Campeões, pelo menos até agora. Um empate que o Porto justifica amplamente por aquilo que fez no quarto de hora final da primeira parte e pelo que tem feito também nestes 8 minutos do segundo tempo. Albertini. O golo do Porto chega cedo em termos de segunda parte, ainda há 37 minutos para jogar. Isto vem de alguma forma, se calhar, alterar as modificações ou as opções que a Oliveira poderia fazer em termos de suplentes. Ele que agora deu ordens a Drulovic para intensificar o aquecimento. Está a ser assistido Arthur, o homem que marcou o golo do empate para o Porto. Trabalhou com o pé esquerdo, rematou com o pé direito. Um belo golo para Arthur. E pela segunda vez na história dos jogos entre estas duas equipas, mais do que um golo. Vai ser assistido fora do campo, o Arthur. Parece magoado na perna esquerda. Rossi. É natural que agora o Milan acelera um pouco. A equipa tinha abrandado depois de ter marcado o primeiro golo. Também é preciso que se diga que o Milan nunca jogou de maneira a poder deslumbrar. Pelo contrário, o que tem é jogadores com valor individual muito grande e com uma rapidez de execução muito boa e que permitiu a Simone marcar o golo do Milan aos 14 minutos. Albertini. Mauro Tassotti.
Bola para Roberto Baggio. Albertini, o corte de Jorge Costa. Edmilson. Está a desmarcar-se do lado direito Sérgio Conceição. Arthur pede a bola do lado esquerdo, vai para lá o passe, mas primeiro Tassotti, quando o Arthur, regressado ao terreno, aparecia em boa posição a pedir a bola. Simone, com Jorge Costa pela frente. São diabólicas as fintas de Marco Simone. Optou agora pelo centro, para o segundo poste. Jorge Weah não chega. Fernando Mendes ainda ganhou o Weah e recebe um forte aplauso dos adeptos rossoneri. Mal agora Boban a não se entender com o Weah. Wozniak, guarda-redes do Porto, internacional polaco, 30 anos. E atrás de si tem a sombra de Vítor Bahia. Missão ingrata para qualquer guarda-redes. Bahia foi durante 8 anos o guardião da baliza do Futebol Clube do Porto. Mal agora a entregar Barroso, a oferecer a bola ao EA e depois a fazer uma falta por trás. Vamos ver o que é que diz o árbitro em termos de cartões. Nada. Mas Barroso optou pelo seguro, em vez de deixar o EA embalar com a bola, matou logo ali a jogada. Albertini. O EA. O corte de Lula. Sérgio Conceição. Contesai. Sobra o ressalto para Edmilson. A falta de Panucci. Panucci, exatamente. O Edmilson tem razão. O Panucci deu-lhe uma cotovelada. Vai entrar Jardel na equipa do Porto. Oliveira a arriscar. É possível que saia o Arthur. Puxado Sérgio Conceição. Entrando o Jardel, depois o Porto terá necessidade de um homem para jogar do lado esquerdo, já que na direita passa a ter Edmilson, para cruzar as bolas para a cabeça de Jardel. É natural que Drulovic possa ser a próxima alteração no Porto. E lá vai Arthur, com Maldini e Gali mais rápidos sobre a bola. Tassotti a ganhar o lançamento. Alguma expectativa em relação à alteração que vai fazer António Oliveira. Marco Simone segue o jogo mais perto da área do Porto. E uma falta sobre Roberto Baggio. E ali é mesmo ao jeito de Baggio. Estes livros, pelo facto de serem ali, já são perigosos. Sendo Baggio a marcá-los, ainda mais se complica a questão. Barreira do Porto começa a ser formada, a alteração na equipa azul e branca. Oliveira manda aguardar. Congelada por alguns instantes esta substituição. É um livre que pode ser perigoso para a baliza de Wozniak. Estamos com 14 minutos no San Siro. Roberto Baggio a ganhar posição, a protestar, a dizer que a barreira não estará à distância de 9,15 metros, mas também não há fita métrica, tem que ser o árbitro e a experiência do árbitro a marcar a distância. Muitos jogadores do Milan a tentarem estorbar a barreira do Porto, todos os jogadores do Porto na área. Roberto Baggio vai levar um cartão amarelo, vamos ver ou não? Não, é para um jogador do Porto que terá saído mais cedo da barreira. Se de facto houve isso, a lei manda mostrar um cartão amarelo. E foi o que aconteceu agora para o Paulinho. Mas o Baggio aproveitou para adiantar uns centímetros da bola. Bom, parecem miúdos a jogar à bola, estes jogadores do Milan e do Porto agora a discutir por tudo e por nada, quando o mais importante é jogar. Baggio marca contra a barreira, sobra para o EA. Ainda salta a bola na área do Porto. Roberto Baggio não chega, passou o perigo.
Passou o perigo e passou também este minuto 14, que na primeira parte tinha sido mau para o Porto, com o golo de Marco Simone. E agora sim vai acontecer a substituição no Porto. Jardel esteve também a ver o livre no banco, porque Oliveira o chamou, porque a consequência daquele livre, caso tivesse aparecido um golo, poderia implicar outra alteração no Porto. Edmilson. Maldini no atraso de cabeça para Rossi. Panucci. Maldini. Gali. Weah. A dar para 10 aí. Está em ótima posição para rematar. Perdeu tempo demais agora. Ainda o Weah. O EA está quase sempre em posição perigosa. Nem que tenha muitas defesas pela frente, ele é completamente imprevisível. Edmilson, com uma entrada dura que o árbitro deixou passar, e explicou agora ao Panucci porque é que deixou passar, porque a bola ficou na posse do Milan e não queria beneficiar a equipa que tinha cometido a falta, travando o jogo. Arthur, a engatar na velocidade habitual, vai para a linha, vai rematar cruzado, mas sem problemas de maior para a equipa do Milan. Agora a substituição, sai Barroso, um médio, e entra Jardel. Mais uma surpresa, António Oliveira a abrir e a alargar a frente de ataque. Oliveira a mostrar que vai querer ganhar o jogo. Brasileiro Jardel, 23 anos. Veio do Grêmio de Porto Alegre, foi o melhor marcador da taça dos Libertadores da América. E Óscar Tabares, que segue de perto, ou que seguiu de perto na época passada, aquela que corresponde à Liga dos Campeões do continente americano. Óscar Tabares dizia, conhece bem o ponta de lança do Porto, e disse-o ontem na conferência de imprensa. De resto, em Itália, disse que Jardel pode ser o vice de George Weah. Digamos que um segundo George Weah. Algum exagero também na comparação da imprensa italiana, até porque o estilo de jogo dos dois atletas é diferente. Embora os dois estejam talhados para marcar golos. Gali. Maldini. Pressionado. Weah, mal na combinação. O Porto a jogar melhor. O Milan também a errar passes. A ganhar Arthur em falta, diz o árbitro. Falta de Arthur sobre Gali. Está muito moralizado com o golo Arthur, a jogar desinibido, como gosta, como já algumas vezes ouvi fazer aqui em Itália. As exibições que despertaram o interesse de alguns clubes italianos por Arthur quando ele estava no Boa Vista. Perigoso é, mas chegou primeiro o Wozniak. Sérgio Conceição. Jorge Costa. Pressionado por Desailly. A aparecer mais na frente Desailly no apoio ao ataque. Mais adiantado nesta segunda parte. Creio que no jogo com o Verona aconteceu um pouco isso. O Milan fez duas exibições completamente diferentes no domingo passado. Na primeira parte foi uma equipa apática, que perdia por 1-0 ao intervalo. Na segunda parte marcou 4 golos e jogou melhor. Hoje não jogou tão mal assim na primeira parte e parece que está a cair na segunda parte, quando já vamos com 19 minutos. Roberto Baggio. Fernando Mendes a dar para Aloísio. Edmilson mais recuado. Jardel e Arthur são os atacantes do Porto. Edmilson a jogar no meio campo. E eu lembro que o meio campo do Porto agora tem Paulinho no centro e Zalvites na esquerda. Zalvites mais para o centro agora do que para a esquerda, para compensar também um pouco a saída do Barroso. Gali.
Nunca se calam os adeptos rossoneri, os adeptos que torcem pelo Milan. Marco Simone, marcado ali por Jorge Costa. Ganhou bem Sérgio Conceição, ia jogar com Edmilson. Outra vez para a velocidade de Arthur. Fugiu agora a bola a Gali, mas vai na dobra, Tassotti e ganhou. Mais movimentado o Arthur. E a jogar mais como gosta, com os passos, a desmarcarem-no para a frente. Descaído para o lado esquerdo. Lá vai Arthur. Jardel, bem jogado. Boa a combinação, ainda Arthur e o corte no momento certo. Quando o Arthur, diz o árbitro, que cometeu falta. Bom, em vivo eu confesso que não vi falta nenhuma. O Gali caiu realmente, mas fez o corte e terá caído por isso. Esta cabeça de Jardel é realmente espetacular. Não há nada. O Gali atira-se para cima do Arthur e o senhor Mário Van der Ende deixar-se enganar pela matreirice do central italiano. O Porto a perder uma excelente ocasião por Arthur e depois poderia pelo menos ter beneficiado de um pontapé de canto e não o teve. Um livre ainda longe da baliza. Falta sobre Jardel. Este era o jeito do Barroso, mas o Barroso já saiu. É ainda longe da baliza, é mais ou menos em posição frontal. Zalvic também tem força no pontapé. O Aloísio também tem, mas não vai lá. Herânio prepara-se para entrar na equipa do Milan e David também. Opções de ataque para Óscar Tavares. Agora o mesmo problema de há pouco com a barreira, os jogadores de Porto a protestarem. Zalvic está perto da bola, Fernando Mendes também. Sérgio Conceição que bate, creio, mas mal, com pouca força. Preparam-se as substituições do Milan. Estamos a meio da segunda parte. Porto e Milan empatados a 0. Vai Boba no remate. Fácil para Wozniak. Exibição discreta, bastante discreta mesmo de Boban. É natural que saia o Boban para entrar o Herânio. Pelo menos Herânio joga colado à linha. Do lado direito poderá entrar para o lugar de Boban, que está a jogar naquela posição. Também Edgar David, um extremo que, tal como Reisiger, jogava no Ajax. É outro campeão da Europa do Ajax, este David. Boban. Mauro Tassotti. Marco Simone. O corte de Zalvic. Ainda a chegar e o gol. Golo do Milan. Marcado por Jorge Weah, mas é anulado. Há falta sobre o guarda-redes. Está magoado Jorge Weah. Vamos rever o lance. A aparecer Jorge Weah, talvez assinalado fora do jogo. Eu fico com dúvidas, ainda não há indicação de que o gol tenha contado. Sim, e creio que é mesmo o gol. 2-1, agora sim, a confirmação. O fiscal de linha correu para dar uma indicação ao árbitro, mas creio que foi só para dizer que o Dazai tinha que ser assistido. É 2-1, o Milan está a ganhar. Aos 23 minutos marcou Jorge Weah. A aparecer à boca da baliza, não há falta sobre o Wozniak, creio que também não há fora de jogo, portanto o gol é limpo. Os adeptos ficaram calados por instantes. Algumas dúvidas no estádio em relação a este gol. E Jorge Weah a carimbar o segundo do Milan, quando o Porto jogava melhor. E cá está, a classe dos jogadores do Milan tem destas coisas. O Porto ainda pode reagir. Jardel. Simone. Aloísio. Jardel agora em fora de jogo, estava em ótima posição, mas não pôde continuar a jogada porque estava em fora de jogo. Substituição, e cá está, sai Boban, entra Herânio.
Vai ser um Milan mais atacante, se calhar, com a entrada de Herénio. Oferecer agora a bola a Jardel, vai rematar de longe para Rossi defender. Jardel não fez aquilo, não é propriamente um rematador de longa distância, é um homem que remata bem com os pés, mas mais dentro da área, e é um exímio cabeceador. Edmilson a rematar ao lado, tem perigo maior, vai entrar Drulovic. A saída, primeiro a substituição no Milan, sai George Weah, entra Edgar David. Weah que está a ser assistido, uma lesão que para já deixa algumas dúvidas em relação à gravidade da lesão, porque o Weah continua com um batalhão de assistentes ali, das pessoas que andam com a maca e da equipa médica do Milan, e sai mesmo de maca George Weah. A frente de ataque com Simone, David e Baggio e também Herénio. Fernando Mendes. Estamos com 26 minutos na segunda parte no Giuseppe Meazza em Milão. O Porto perde por 2-1. Jardel recuado, perde para Albertini. Albertini ainda dá no meio. Desailly deixa passar para Panucci. Ainda Desailly, Marcelo Desailly. Roberto Baggio tenta combinar com o Herénio. Cai o jogador que há pouco entrou. O árbitro não marca falta e agora vai mostrar o cartão amarelo ao jogador português. Cartão amarelo para Fernando Mendes. Já tinha feito isto no Portugal-Dinamarca em relação ao Paulo Sousa. Esperou que a jogada se desenrolasse para depois mostrar o cartão amarelo. E a substituição no Porto. Sai o Aloísio, um defesa central, e vai entrar Drulovic, que hoje faz 27 anos. Magoado no pulso e nos dedos, George Weah a sangrar na mão. Oliveira vai jogar os últimos 18 minutos deste jogo com 4 defesas, com uma frente de ataque alargada. Drulovic, Arthur, Jardel e também o apoio de Edmilson. Porto vai tentar forçar para no mínimo chegar ao empate, que era o resultado mais justo até agora. David, Desailly, Paulinho, Zaovic, Lula a dar para Edmilson, perdeu para David, vai com a bola, passou por um e encostou o Jorge Costa, vai ver o cartão amarelo, Jorge Costa também. Mais um amarelo para um jogador português, creio que é o quarto. Paulinho e Arthur também já viram a cartolina. Jorge Costa e Fernando Mendes também. O livre é ainda longe da baliza, mas em posição frontal. Jorge Costa deu a indicação a Arthur para ir para a frente e Zaovic também, para que o Porto possa partir rapidamente para o contra-ataque. Junto à bola, Albertini e Baggio, é mais ao jeito de Albertini, ou até de Desailly, mas Desailly está longe. É Albertini que bate o ressalto e vai lá para evitar o canto, o defesa do Porto. Panucci. Baggio perdeu para Paulinho. Zaovic a chamar a velocidade de Arthur, mas um pouco de força a mais neste passe, e Rossi deixou a bola passar para ganhar um pontapé de baliza. O gol de há pouco de George Weah, o gol que deu o 2-1 ao Milan.
Estamos com meia hora na segunda parte, um quarto de hora mais alguns minutos que o árbitro tem que dar para compensar o tempo perdido. A falta de Baggio sobre o Lula. Sérgio Conceição. Com David pela frente. Mal agora Sérgio Conceição, mas a falta, diz o senhor Bandeirada. Drulovic. Fernando Mendes, mal. Ganhou Zalvites, o centro. Jardel de cabeça e o golo! Golo do Porto aos 30 minutos. Jardel empata. Um golo muito festejado, naturalmente, pelo banco do Porto e pelos adeptos portistas que agora se ouvem mais no estádio Giuseppe Meazza. Justiça, outra vez aos 30 minutos. E lá está a cabeça de ouro do Jardel. Uma jogada pelo lado esquerdo, cruzamento e Jardel de cabeça a marcar. A 15 minutos do final do jogo. De novo a igualdade, golos de Arthur e Jardel, eles que marcaram também em Leiria na vitória por 3-0 do Porto, onde Edmilson fez o terceiro gol. As opções de Oliveira a resultarem, com Jardel, o homem que entrou na segunda parte para o lugar de Barroso, a fazer o gol. Maldini. David. Baggio. Ainda David, vai para a linha, vai cruzar. E o corte de Lula. Assistência de Cristiano Panucci. É pior com o pé esquerdo Panucci. Ele que é normalmente lateral direito. E muitos golos esta noite na Liga dos Campeões. Apenas um jogo, creio, com um golo só, que é aqui ao lado, em Turim. Onde a Juventus ainda vai vencendo o Manchester por 1-0. De resto, empates a 2, 3-0 em alguns jogos, 2-0 noutros. Em Gotemburgo, que é o jogo que diz respeito ao Porto e ao Milan, o Gotemburgo está a perder em casa, surpreendentemente por 3-2, com o Rosenborg. E o cartão amarelo agora para Albertini, a entrada dura de Demetrio Albertini sobre Zaovic, a pé juntos, tinha que ser para cartão amarelo. Para marcar o livre, os centrais do Porto, Lula ou Jorge Costa. Uma excelente atuação até agora do Porto em Milão esta noite, com 2 golos em 30 minutos na segunda parte. O Milan marcou pelo meio um golo, tinha feito outro na primeira parte. Edmilson tenta fugir a Desailly, ganhou o francês. Insiste o Porto. A falta de Jardel sobre Desailly. Está caído o francês e não deve estar a fazer teatro, porque o Milan empatado não quer queimar tempo, pelo contrário. Panucci. Baggio. O corte de Lula, quando há falta de Simone sobre Jorge Costa. O capitão do Porto está caído. Marco Simone fez a falta. Deu uma cotovelada em Jorge Costa. Ataque do Porto com Arthur na esquerda, Jardel no meio, Edmilson do lado direito e Drulovic nas costas de Jardel, a fazer a ligação entre o meio campo e o ataque. Sérgio Conceição, com David pela frente, vai ter que atrasar o jogo para Drulovic. Vira na esquerda para a subida de Fernando Mendes.
Vai o Milan, mas há falta. Falta sobre Herénio. Livre marcado por Maldini para Galli. Panucci. Baggio. Livre do lado esquerdo, pode ser um centro para a área do Milan. Junto à bola, David e Baggio. É Baggio que bate com o pé direito para o segundo posto, onde aparece o cabeceamento bastante por cima. Passou o perigo para o Porto. Foi Cristian Panucci. Remata bem de cabeça. Marcou há 3 anos um golo ao Porto aqui. Está batido o recorde de golos nos jogos entre as duas equipas. Nunca até agora tinha havido 4 golos. 2-2 para já a 9 minutos do final do jogo no Giuseppe Meazza, em Milão. Edmilson. Lula. Ainda Arthur a apertar ali a ação de Tassotti. Vai para a linha Arthur. Vai centrar Jardel. E primeiro o Galli no corte. A cabeça de Jardel estava preparada. Insiste o Porto. Ainda Jardel com a bola. Vai marcar e golo! Golo do Porto! 36 minutos da segunda parte, quase 37, Jardel faz o segundo e agora o Porto vence em Milão por 3-2. Excelente! Zaovic no passe, Jardel rodou com a bola e atirou para o fundo da baliza de Rossi. Que grande atuação esta noite em San Siro da equipa do Porto e dos brasileiros Arthur e Jardel, que até agora marcaram os 3 golos. Uma exibição coletiva, como é óbvio, mas Jardel saiu do banco para marcar 2 golos que para já vão dando a vantagem à equipa do Porto. Vai carregar o Milan. Herénio. O Porto tem que se preparar para ainda pelo menos 10 minutos de futebol. A equipa campeã nacional tem a vantagem de estar a vencer e de poder estar por isso mais tranquila quando, à medida que o relógio vai passando, os jogadores do Milan com certeza vão ficar mais preocupados. E os reforços, os brasileiros do Porto, a darem resultados esta noite, até agora, com 3 golos marcados por 2 dos atacantes que vieram para reforçar o plantel portista, onde a concorrência é apertada, também com Domingos, o habitual capitão, agora lesionado. Sérgio Conceição vai centrar, salta Tassotti para o corte, Desailly. A equipa do Milan sem fio de jogo, mas isso não interessa muito porque a classe individual, o valor de cada jogador do Milan pode desequilibrar e marcar a diferença a qualquer momento do jogo. Portanto, o Porto não se pode fiar que vai tirar muito partido do facto do Milan ser para já uma equipa um pouco retalhada também pelas alterações forçadas que teve que fazer, e foram 2, a saída de Reisiger e do EA. Mas é o Porto que está para já em vantagem. Herénio. Simone. Vai Lula sobre ele. A falta de Lula sobre Simone. Estava por perto o senhor Van der End a assinalar de pronto a falta. Albertini. 6 minutos para o fim. Marco Simone por cima. Passou o perigo. É pontapé de baliza para a equipa do Futebol Clube do Porto. O remate foi de Marco Simone. O Porto, que já em 79 venceu aqui por 1-0. Outra vez Desailly a atropelar um jogador do Porto. Agora foi Edmilson.
livre dentro do meio campo do Porto. Faltam 5 minutos para o final do jogo, pelo menos para os 90. Depois manda o cronómetro do árbitro holandês. Sérgio Conceição, Drulovic, com Desailly, vai tentar passar por ele. Fiscal de linha, agora pomposamente chamado árbitro assistente, vai assinalou de pronto a saída da bola e está caído o Sérgio Conceição. Ficou magoado na perna direita. O Porto tem ainda uma substituição e vai fazê-la. Rui Barros prepara-se para entrar. No grupo D da Liga dos Campeões vencem fora até agora as equipas. As equipas que estão a jogar fora estão a vencer. O Rosenborg na Suécia vence o Gotemburgo por 3-2 e o mesmo resultado para já no Milan-Porto. É o Arthur que sai na equipa do Porto, ele bastante aplaudido agora pelos adeptos portugueses, algumas centenas de portugueses que vieram à Itália. Rui Barros de volta aos palcos italianos. Ele que já aqui ganhou uma taça de Itália pela Juventus. O jogador português mais conhecido destes que vieram cá, dos jogadores do Porto, é o mais conhecido em Itália. Albertini. Panucci. Sobra a bola para Lula. Sérgio Conceição. Edmilson a perder para Desailly. Panucci. Christian Panucci. Vai dar no meio. Maldini. Albertini. Carga de Paulinho sobre Roberto Baggio. Desentendem-se os jogadores. Vai lá o árbitro para procurar acalmar um pouco os nervos mais de Baggio, que está a perder na estreia na Liga dos Campeões. Ele que curiosamente se estreou nas competições europeias contra outra equipa portuguesa, o Boa Vista. Estava então Baggio na Fiorentina. É um livre em posição frontal. Perto da bola Albertini e Marco Simone, também Maldini. Muitas movimentações da barreira do Porto com o Rui Barros a tentar lá chegar. Sobra a bola para Jorge Costa fazer o corte. Despacha o Porto para a frente. Sebastiano Rossi a jogar quase como livre, fora dos postos, fora da área. Herênio dominou a bola fora do jogo, fora de campo. É lançamento para a equipa do Porto. Rui Barros tentava combinar, mas há fora de jogo de Jardel. Jardel que agora puxa Gali para falar com ele, testa na testa. Maldini, 2 minutos para os 90. O Porto vence em San Siro o Milan por 3-2. Simone. Livre para o Milan. Do lado esquerdo, Roberto Baggio e Edgar David. Junto à bola, David dá ordem a Maldini. Ele diz a Maldini para subir, que ele fica para trás para compensar. Baggio vai bater para o segundo posto. O corte de Paulinho. Rui Barros a ganhar e a falta a entrar de qualquer forma. David, o árbitro diz que não é falta. Diz que foi um corte limpo de David. Rui Barros foi o último a tocar na bola. Lançamento já feito. Albertini. Muita emoção nestes minutos finais, com o Porto com a vitória na mão. Vence para já por 3-2. Simone. Dá para Baggio, vai lá Desailly e depois a despachar. Sérgio Conceição a fazer um alívio, atirando a bola de qualquer forma para a frente. Foi mais para o lado e é lançamento para o Milan, para Panucci. Ainda Marco Simone, a bola enrolada, Edmilson com Panucci, jogo perigoso do jogador brasileiro do Porto. Já estamos a
compensar tempo perdido. Agora manda o árbitro em relação ao tempo que vai dar a mais a este jogo. Roberto Baggio. Tassotti. David. O balão para a área e há fora de jogo de Paulo Maldini. Grande exibição do Porto esta noite no San Siro. A equipa vence o Milan por 3-2. Uma segunda parte espetacular. Oliveira acertou em cheio nas substituições. Primeiro, ainda com os que estavam em campo, o Arthur jogou mais ao gosto dele, de Arthur. Pela esquerda a desmarcar, acabou por marcar também o golo do empate e depois a entrada de Jardel quando o Porto estava ainda empatado, quando o jogo estava ainda empatado. Foi a ambição de António Oliveira. Ele que tinha prometido jogar ao ataque não pôde fazer de início, mas na segunda parte conseguiu mesmo e para já com resultados positivos. Albertini a dar na frente. Agora são os centrais do Milan que aparecem na frente também para tentarem jogar como ponta de lança. Lá vai Jardel com Gali pela frente. A dar no meio para Rui Barros, mas primeiro Herânio a complicar a vida a Rossi, que atira de qualquer forma quando estava pressionado por Rui Barros. Desde aí, Edmilson. Maldini a subir, a combinar com Simone. À vontade de Jorge Costa e caiu Simone e o árbitro nem hesitou, marcou a falta. Estamos com 2 minutos para lá da hora. A estreia na época 96-97 de Porto e Milan na Liga dos Campeões. Duas das equipas que eram cabeças de série, que tiveram entrada direta no lote restrito de 16 clubes que participam na Liga dos Campeões. Zaovic. Já está a ser tempo a mais, 2 minutos e 15 para lá da hora. Ataca ainda o Milan no corte. E agora passou o perigo. E pode haver perigo, mas é pelo Porto. Edmilson com David. Já ninguém está na posição inicial na equipa do Milan. E todo o banco do Porto de pé à espera que o árbitro sobe por 2 vezes no apito para terminar o jogo. Deve estar para acontecer isso. Consulta o relógio, o senhor Van der End. Lula mais rápido a fazer o corte. E o árbitro holandês teima em não acabar o jogo. 3 minutos para lá da hora. Panucci. Jorge Costa. Coração bate forte para os adeptos do Porto e para quem segue de alguma forma este jogo, com a possibilidade de uma vitória importante de uma equipa portuguesa num dos campos mais difíceis para jogar em todo o mundo. David, chuveirinho nestes minutos finais da equipa do Milan, mas com a defesa de Porto sempre tranquila. Albertini, Roberto Baggio. O árbitro deve ter o cronómetro variado. Ainda o corte, pediam ali falta os adeptos e os jogadores do Milan. O Porto a sair para o contra-ataque. Jardel, a falta sobre Jardel, falta de Gali. Muito serena a equipa do Porto nestes minutos finais e lembro que quando o Milan forçou mais, mas pronto, sem a mesma frescura e sem o mesmo esclarecimento, diga-se, a equipa do Porto estava com menos um defesa, que era o Aloísio, que saiu entretanto. Sérgio Conceição a dar na frente. E algum proteccionismo do árbitro em relação ao Milan, a dar 4 minutos e 17 segundos de compensação. Agora tenta explicar aos jogadores do Porto porque é que ainda se joga no San Siro, quando muitos adeptos já viraram as costas ao jogo, já estão a sair convencidos de que o Milan vai perder mesmo este jogo por 3-2. E cá está a vitória do Porto. O Porto vence em San Siro 3-2, uma vitória histórica. É a segunda vez que o Porto ganha neste estádio a esta equipa do Milan. Porto que nunca ganhou nas Antas e que curiosamente vence hoje, 17 anos depois, com muitos golos, por 3-2, depois de uma grande exibição, sobretudo na segunda parte da equipa treinada por António Oliveira. Na segunda parte o Porto marcou 3 golos contra
1 do Milan, e cá está, talvez a figura do jogo. Jardel saltou do banco para confirmar todos os créditos que tem. É de facto goleador, marcou um com a cabeça, outro com o pé. Os homens que marcaram os golos do Porto trocaram as camisolas. António Oliveira, este Futebol Clube do Porto aqui primeiro começou por surpreender tudo e todos, Zalviz, Lula, Fernando Mendes, nomes que não se esperavam, mas depois, a partir da meia hora, foi a tal equipa que jogou, como o Oliveira dizia, à Futebol Clube do Porto. Penso que sim, eu penso que é extremamente difícil conseguir um resultado positivo como aquele que o Futebol Clube do Porto conseguiu aqui hoje em San Siro, frente ao Milão, que é uma equipa, como todos sabemos, poderosíssima e é uma das melhores equipas da Europa. Fê-lo de uma forma categórica. Evidentemente que o Milão nos colocou muitas dificuldades. O Porto apostou depois dos primeiros 45 minutos, em que eu creio que tivemos algum receio e diria que se calhar algum medo de ganhar, depois de fazermos algumas correções na segunda parte e de os jogadores se convencerem de que efetivamente o Milão era um adversário poderosíssimo, mas o Porto não deixaria de ser da mesma forma, e tinha os seus argumentos e tinha um estatuto, e tem um estatuto europeu que não lhe permite encarar os jogos mesmo frente ao Milan no seu terreno de igual para igual, tentar vencer o jogo. Eram duas equipas e são duas equipas que ambas poderiam ter chegado à vitória porque se equivalem, são duas grandes equipas, e estou especialmente satisfeito pela forma desinibida, corajosa, atrevida, se quiser, como o Porto encarou os últimos 45 minutos e deu a volta a um resultado que não nos era favorável. De qualquer forma, e antes de terminar, gostaria de dizer o seguinte: como veem, não foi preciso, nem será por aquilo que a nossa imprensa muitas das vezes acusa o Futebol Clube do Porto de precisar da ajuda dos árbitros para vencer os jogos, como ficou de uma forma que creio que, repito, inequívoca aqui em San Siro, onde o Futebol Clube do Porto construiu e conseguiu uma vitória com toda a justiça, com todo o mérito e sem a ajuda do árbitro. Jardel pode-se dizer que foi a arma secreta do António Oliveira neste Milan-Porto? Não, o Jardel não é uma arma secreta, como nenhum jogador é uma arma secreta. O Futebol Clube tem um plantel, e eu estou farto de referir, de que tem qualidade, tem quantidade, tem um grupo muito homogéneo. É uma equipa que ainda não estará como todos nós pretendemos ou desejamos, porque também, como já tenho referido várias vezes, não é fácil transformar num grupo de trabalho com a entrada de 14 ou 15 jogadores novos, habituados a sistemas diferentes do nosso. Uma assimilação rápida, uma adaptação rápida, mas penso que essa adaptação vai ser conseguida. Evidentemente que para que isso aconteça o mais rapidamente possível, os resultados são importantes, nós temos consciência disso, mas o que importa referir é que o Porto deixou aqui mais uma vez de uma forma clara de que não tem que ter medo, não tem que ter temores de equipa nenhuma, tem que ter respeito, mas tem o seu estatuto e todos nós estamos convencidos do valor que temos, e não é agora porque a imprensa, nomeadamente a portuguesa, nos atribui estes ou aqueles defeitos, nos colocam e nos inventam diariamente carências, ou no meio campo, ou na defesa, ou nas laterais, ou na linha avançada, e muito menos o Porto vence os jogos, porque nunca precisou, nem vai continuar, com certeza absoluta, a precisar dos favores dos árbitros. António Oliveira, aqui neste jogo, uma vitória que realmente fará história aqui em São Siro. António Oliveira, que não quis deixar de referir a questão da arbitragem, que foi polémica no passado sábado.